Olá, eu sou a Aline Maciel, esse é o Sig Scheipel e nós somos a Mafagafos, uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. E esse é o projeto Escrituras e Oralidades, uma proposta de diálogo com profissionais em variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. A proposta foi contemplada no edital SC Cultura em Sua Casa, um edital emergencial da Fundação Catarinense de Cultura. Bom, e hoje nós vamos conversar aqui com a Alice Oliveira, diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Iniciou a sua carreira de atriz em 1994 e desde 2005 vem se dedicando à arte de contar histórias, através de espetáculos, cursos, oficinas, participa de eventos culturais por todo o Brasil. Alice também é idealizadora do projeto literário Contos do Mato, que nesse ano esteve na sua terceira edição. E recentemente ela lançou o seu primeiro livro para crianças, o Troa, pela Humanos Editora. Bom, e o nosso papo vai ser sobre contar histórias e formar contadores. Alice, bem-vinda! Ai, muito obrigada, Aline, Sig. É um prazer estar aqui nesse projeto belíssimo. Só tenho a agradecer aí. Ai, a gente também. Compartilhar histórias. Bem-vinda, Aline. Obrigada. Vamos começar então o nosso papo. A gente queria falar. Vamos falar um pouquinho sobre formar contadores, né? Então, num livro que é bastante conhecido, né, dos contadores de histórias, O Ofício do Contador de Histórias, da Gislaine Matos e no Sorce, elas afirmam que o grande segredo dos bons contadores está na perfeita assimilação daquilo que pretendem contar. Assimilação no sentido de apropriação, né? De você vivenciar a história, de você vivenciar os personagens. Você, Alice, tem ministrado o curso, né? Seja um contador de histórias. A gente queria que você falasse um pouquinho dessa tua abordagem nessa formação. Qual que é a avaliação dos resultados que você tem obtido com as turmas? E o que você acha que é preciso para ser um contador, uma contadora de histórias? É uma pergunta, enquanto você estava lendo, Aline, eu estava aqui contemplando, né, e refletindo sobre toda essa minha trajetória, essa nossa trajetória, né? Você que aí nossa colega de profissão, amiga também do SIG. É uma longa história, eu vou tentar resumir aqui nesse pequeno espaço de tempo, porque eu Seja um Contador de Histórias, ele surgiu logo quando eu comecei a trabalhar com contação de histórias, lá pelo 2005. E na época foi assim, né? Comecei a contar histórias e surgiram logo os convites para compartilhar um pouco desse saber, que é tão milenar. E aí eu recebi um convite também da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação, para elaborar um projeto que fosse apresentado para toda a rede, né? Na época foi o EJA, né? De Educação de Jovens e Adultos, para estar resgatando essa questão da oralidade, das histórias de vida, né? Dos contos de tradição. E lá fui eu, em 2009, né? 2008, elaborar esse projeto, e eu fiquei um ano trabalhando. E o Seja um Contador foi, assim, um marco na minha profissão. E naquele momento eu percebi que eu visitava 5 instituições diferentes e ao longo do ano a gente formou todo esse processo, mas sempre na área da educação. E aí havia esse momento do encontro, o encontro com as próprias histórias, o encontro com as histórias. Isso foi dando tão certo que a gente começou a vislumbrar um projeto maior, até porque a gente queria que ele fosse para outras instituições, né, para outros espaços de leitura, e contemplasse um número maior de pessoas. Que surgiu esse primeiro Seja um Contador de Histórias, que eu digo sempre assim que é um chamamento para que as pessoas possam contar histórias cada vez mais, independente da sua área profissional. A gente também tem um foco de formar contadores de histórias, os contadores de histórias urbanos, que hoje vivem da arte,
para que venham cada vez mais contando história, porque somente a sociedade vai ganhar com isso. E a contação de história para todas as idades. Então, na época, foi um trabalho belíssimo e que foi muito bem aceito. E o resultado foi também emocionante, porque os participantes, né, que eram os alunos da EJA, no final eles contaram, né, apresentaram um grande sarau de contação de histórias, com histórias da oralidade, história que eles pesquisaram, e as suas próprias histórias de vida, de superação, se identificaram e depois transformou-se em um livro. Teve uma coletânea dessas histórias coletadas por eles, né, e fazendo uma ponte também com os professores e com a instituição. E depois eu pensei, falei, esse projeto não pode terminar aqui, né? Ele tem que continuar. Então, nos próximos anos, nós fomos oferecendo essa mesma proposta, um pouquinho mais ampliada para o grande público, né? E ele foi aprovado em alguns editais. E hoje ele já está na 5ª edição, a gente já está vislumbrando ele para o ano que vem. E o Seja um Contador de História, ele já foi projeto solo, já foi projeto dentro de um outro projeto, que é o Contos do Mato. Eles fizeram uma junção desses 2 projetos e sempre tem uma boa aceitação. E eu fico muito grata, porque o público são de várias áreas também, né? Então, às vezes a gente trabalha muito com essa questão da importância de ser um contador de histórias, da importância das histórias locais, das histórias nacionais, enfim, das histórias de mundo. Então, essa formação, eu digo que aqui em Mato Grosso eu tenho essa experiência de mediadora, né, de facilitadora, que essas histórias possam aí transbordar na fala das comunidades, na fala, voltar a ser contada, né, principalmente as histórias de tradição. E os contadores de histórias urbanas, que eu digo assim, a maioria vem da classe artística, do teatro, mas ainda é tímida o movimento de contadores de histórias aqui, é um pouco tímido ainda, né? A gente tem aí feito uma grande trajetória, mas ainda a grande maioria surgem os professores contadores de histórias, né? Ainda continua sendo a área da educação que mais conta histórias. E tem vários contadores de histórias que estão atuantes, né, na área artística e já tem feito vários trabalhos, e cada um com o seu jeito de contar, né, Aline? Cada um contando de um jeito. E eu acho que o que tem a ganhar é a sociedade, né? São as crianças, os adultos, que ganham com esse movimento, né? Eu sempre penso assim, tem que haver esse movimento, tem que fortalecer o movimento, principalmente aqui em Mato Grosso. E agora a gente está fazendo também essa ponte entre o narrador de história, os escritores, editoras, resgatando ou revivendo, na verdade, né? A gente não resgata nada, mas a gente revive a tradição oral, que é um projeto novo, novo assim, né? Que ele foi contemplado agora, mas já venho trabalhando ele há muitos anos. Então, é essa trajetória, mas eu fico muito feliz quando eu vejo notícias de olha, tem um trabalho surgindo assim, lá no interior de Mato Grosso, que foi a partir dos cursos que eu apresentei, que eu motivei, sempre estou motivando as pessoas a contarem história e fazer novos projetos. Acho que é isso. É interessante isso, né, Alice? Eu percebo também, né, nas formações que a gente oferece aqui pela Mafagafos também, que os professores estão muito em contato, né, com as histórias, principalmente com os livros, né? Então, que tem essa demanda também, né, com as crianças pequenas e com os maiores também, às vezes até uma dificuldade em proporcionar esse momento, né, das histórias com os maiores, mas tem muitas pessoas de outras áreas, né, de outras áreas não só artísticas, assim, né, do teatro, enfim, porque a contação de histórias, a narração, é uma arte cênica, né, você fala, né, dos contadores urbanos, né? Agora a gente, né, nós contemporâneos aqui também, que é o nosso ofício, a nossa profissão, né? A gente trabalha com isso, claro que faz muitas outras coisas, né? Mas pensar na contação de histórias,
pensar né, num espetáculo ou numa apresentação, numa sessão de contos, né? Contar histórias é muito, né? Tem essa máxima, né, que todo mundo conta histórias e sim, né? Seja você também um contador de histórias, nós somos, né? Mas tem um caminho, né? Tem né, nessa nossa trajetória assim também e de várias fontes que a gente bebe também de outros contadores, né? Outras pessoas que também ministram, né? Cursos. Esse lado de facilitadora mesmo que você comentou aí, que é importante também, né? Para as pessoas conhecerem o processo, né? E eu deixo bem claro nos meus cursos e oficinas esses dois lados, né, que nós temos o professor contador de histórias, né, e o contador de histórias que vive artisticamente, né, da sua arte, né, que aí tem as suas técnicas, né, a sua apresentação artística, porque é uma arte da cena, ela se transformou numa arte da cena, mas a gente não pode deixar também de ter o cuidado de apresentar para esses professores, narradores de histórias, professores contadores de histórias, esse lado artístico, né? Esse cuidado com a literatura, esse cuidado com as tradições orais. E quando eles percebem isso, e eu sempre nos meus cursos eu apresento o inverso, né? Como diz bem naquele livro da Regina, que é os recursos internos primeiro, para depois a gente ir em busca dos recursos externos. Então, sempre começa trabalhando com as suas próprias histórias, com o seu reconhecimento enquanto narrador, enquanto propiciador aí de várias possibilidades de leitura, de mundo, né? E leitura de si mesmo, esse reconhecimento. Então, muitas pessoas que participam do meu curso, de primeiro impacto, assim, já fica um pouco assustado, né? Porque a maioria vai em busca das ferramentas, né? De como fazer e querem para ontem, né? Querem para já, a receita pronta. E aí, quando eles deparam que não há uma receita, não há algo pronto e acabado de imediato, e sim um processo de busca, um processo de compreensão dessa arte, desse fazer artístico, desse ofício, a gente não pode deixar de frisar isso para as pessoas que estão participando. Então, eu acredito que é um caminho muito promissor. E eu tenho visto vários e belíssimos trabalhos surgindo, né? A partir desse pensamento, né? que eles podem trabalhar, né? E desse cuidado. Sempre há muito cuidado, né, Aline? Sim, sim. Há um respeito. Né, nessas formações, a gente... Porque as histórias mexem com a gente, né? Você falando dos recursos internos e externos, né, que a Regina Machado traz no Acordais, realmente, eu percebo também essa ansiedade, né, de se apoiar, né, em vários elementos, vários recursos para contar a história, até porque a gente aqui na Mafagafos também, a gente, né, a música está sempre presente, né? Você também traz vários elementos, né? Logo mais a gente fala disso. Então, mas tem um caminho que não vou nem dizer que é anterior, assim, mas que caminha junto, assim, né? Que a gente sempre prioriza a história, a narrativa, né? E acho que isso é importante não só para quem está em sala de aula, para quem quer contar história para crianças, né? Mas essa formação é importante também para outros artistas, né? De outras áreas vizinhas que fazem contação de histórias, mas a gente pelo menos observa que não está muito atento para o que é a essência da contação de histórias, que é a história, né? A Aline sempre fala isso, né? Eu acho que você acredita nisso também, vem falado, né? A história tem que ser contada, é o personagem principal daquela narração cênica, né? Então, acho que essa formação é importante também para os colegas artistas de áreas vizinhas que fazem contação de histórias sem ter muita consciência, né, dessa arte que tem suas particularidades, né? Exatamente, Sig, essas particularidades, né, da arte narrativa. E eu tenho percebido também, igual a Aline estava comentando, dessas outras áreas, não seja artísticas, mas sim de outras áreas profissionais. Eu recentemente fui fazer uma palestra, né, com contação de histórias, sobre a contação de histórias, na área de enfermagem.
né? Era semana acadêmica da área de enfermagem, e lá eles estão trabalhando a contação de história enquanto ferramenta terapêutica. Então, é um outro caminho também, muito promissor, como tem outros profissionais, né? Não somente da área da educação, mas agora da área da medicina, tem também de empresas, eu já fiz algumas apresentações em empresas, mas sempre cada uma dessas tem uma peculiaridade, né? Em que a gente ali tenta abordar a questão sempre artística e todo, né, esse histórico do ofício de ser um contador de história e a importância que ele tem na sociedade, tanto para qualquer idade, né? Eu digo assim, é para qualquer idade, porque quando eu comecei a contar histórias, sempre me diziam assim, ai, que lindo o seu trabalho com as crianças, né? Contar história para as crianças. Também para as crianças, mas para além das crianças, né? Às vezes os adultos precisam muito mais ouvir histórias do que as crianças, né? Então a gente percorre um grande universo aí, muito promissor também. Sim, não, com certeza, né? São públicos, né? A gente também aqui, né, contando para bebês, né, com a primeira infância, assim, crianças muito pequenas, né? E até idosos, né, adultos, então realmente as histórias Sim, são para todos. para todas as idades. Legal. Alice, estão muito presentes no teu trabalho as temáticas do mato. Você pode nos falar um pouco desse universo de interesse teu e da forma que você pesquisa e trabalha isso com os elementos, com as histórias nos teus espetáculos? Ok, vou tentar resumir também aqui, porque a trajetória desse processo de formação, né, que eu tive é um longo tempo, né? Mas eu acredito muito que começou lá da minha tenra idade, quando eu era criança ainda, quando eu ouvia meu pai contar histórias. E eu acredito que ali já tinha plantado uma semente, né, na minha formação enquanto futuramente artista, né, contadora de histórias. Mas primeiro, antes da contação de história, veio o teatro. Né? A contação de história mesmo só foi chegar assim na minha profissão em 2005. Que aí, quando eu comecei a fazer o curso, né, eu sempre falo isso nas minhas apresentações, nas minhas entrevistas, que até então eu achava que contação de histórias... mas será que isso que trabalho é esse, né, de contar histórias? Eu achava que era todo mundo conta história, meu pai contava histórias, e eu não dava o devido valor, né, para contação de histórias. Até que eu fui participar de um curso do José Mauro Brandt, né, que eu digo, esse foi o meu primeiro mestre, né? Acho que vocês conhecem, né, José Mauro Brandt. E foi um curso muito intenso, assim, a gente participou aqui no SESC, e foi, acho que nesse momento que acendeu uma luz, e aí eu comecei a pensar mais seriamente nesse ofício, nesse fazer artístico, né? De olhar para as histórias com um olhar muito mais cuidadoso. Então, a partir desse momento que eu fiz esse curso, eu comecei a buscar informações entre outros contadores de histórias, e eu fui em busca desses contadores, porque aqui nós não tínhamos ainda muitas essas referências, né, aqui em Mato Grosso. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e também tentar encontrar esses contadores de histórias tradicionais daqui, da nossa região, né, do interior aqui de Mato Grosso. E veio essa ansiedade, né, de querer apresentar aquilo que eu tinha acabado de descobrir e, ao mesmo tempo, reviver, porque quando eu vi um contador de história pela primeira vez, eu lembrei muito do meu pai contando histórias, e todo isso veio à tona. Né? Então, eu vou repetir novamente, eu fui buscar nos meus recursos internos, né? Quem seria eu como contadora de histórias? Até então, naquele momento, trabalhando como atriz, né? No segmento do teatro. E aí eu tive que rever todo um monte de questões. Então, teve primeiro um conflito ali entre a atriz
e a contadora de histórias, a recente contadora de histórias. E todas as linguagens, né, contam histórias, né? Todas as formas artísticas contam histórias de alguma forma. Mas o contador de história tem algo muito específico. E lá fui eu, né, procurando me encontrar enquanto contadora de histórias. Olha, eu sei que demandou um tempo, viu? Demandou um tempo aí de procura e de pesquisa. Primeiro, eu fui ao encontro do público, ao encontro das histórias, pesquisar quais seriam essas histórias. Então, eu comecei a ler muito, entrar em contato com outros contadores, começando a fazer cursos também, quando vinham profissionais aqui para Cuiabá. Lá estou eu, também fazendo os cursos. Então, até que chegou um momento que eu tinha que apresentar um trabalho, né? Seria em formato de espetáculo. As pessoas começaram a, olha, tem que ter um espetáculo, um trabalho para poder ser apresentado ao público. Então, acho que a primeira apresentação que eu fiz de contação de história estava muito ali, no limiar ainda, entre teatro, né? O formato teatro narrativo, e a contação de história propriamente dita. Então, foi um processo, até na formação de composição do figurino, eu ainda estava muito agarrada à atriz, né? À performance, né? Da interpretação. E na contação de história não há isso, né? Apenas a apresentação da palavra, a palavra por si basta, né? A história por si, ela já contempla todo o universo artístico, né? De ser apresentado para o público. Então, foi um processo muito longo, até que chegou o momento em que eu comecei a perceber que dentro dessas histórias que eu estava pesquisando e lendo, né, e a partir desse universo também em meu torno, aqui Cuiabá, Mato Grosso, quem é essa contadora de história que está nascendo, o que ela pode dizer às pessoas. Mas eu fiz o caminho totalmente inverso, não parti daqui primeiro, eu parti do lugar distante, da minha infância, dos contos de tradição, da oralidade, as histórias que meu pai contava e tudo mais. Isso veio muito à tona, né? Somente depois que veio a questão de pesquisar as histórias daqui. Porque aqui ainda existem muitas lendas, elas estão aí, mas são muito pouco contadas. Então, lá fui eu pesquisar nas comunidades ribeirinhas. Isso há muito tempo atrás, gente. Eu estou dando um salto aqui para a gente poder condensar nessa roda de conversa. Então, fui nas comunidades ribeirinhas, comecei a escutar, né, essas pessoas, a forma de contar. E eu tive a sorte também de morar perto de uma comunidade ribeirinha, que é a comunidade São Gonçalo Beira Rio. Acho que vocês até lembram dessa, quando vocês vieram aqui, que nós fomos lá, eu conversava muito com a Dona Domingas, o pessoal dali de próximo, né? Então, aí surgia sempre assim, né? Um relato aqui, um relato ali, de uma lenda, de alguém que lembrava de algo. Mas eu falei assim, mas eu preciso mais, até que veio um convite do SESC para que eu pudesse elaborar novamente um trabalho voltado à questão das lendas daqui de Cuiabá, né, de rio acima, rio abaixo, o grande vale, né, aqui do rio Cuiabá até o Pantanal. E aí eu não tinha como ir em todos esses lugares, mas eu comecei a me recordar, na época que eu trabalhava com teatro, que nós fomos, num grupo de teatro, visitar a Baía de Chacororé, a Baía de Ciamariana, que é uma grande baía, imensidão de água, lá no Pantanal. E lá a gente conheceu o seu Fuad, né? O seu Fuad não está mais entre nós, mas na época eu me recordo a quantidade de histórias, né? Um pantaneiro nato da região, e a quantidade de histórias que ele nos contava à noite, né? E na época, como nós estávamos trabalhando com a montagem do teatro, que era para contar a história da Baía de Ciamariana, que parece um mar, gente, é um mar no Pantanal. E na época ficamos muito impressionados, era um trabalho de pesquisa de faculdade, ficamos lá mais de 15 dias, no meio do Pantanal, né, comendo ali junto com as pessoas, os pantaneiros, e ouvindo histórias. E naquela época eu nem me atentei a anotar, sabe? A prestar atenção nas histórias que estavam sendo contadas. Mas sabe o que ficou registrado em mim? Por isso que eu falo assim, né? O contador de história ele tem que viajar, percorrer pelos espaços
e sentir em sua volta o que pulsa, o que vibra, né? As histórias estão aí vibrando, pulsando. E eu lembro, eu me recordo de quando eu comecei a ler, a procurar a história nos livros, eu me recordei do seu Fuad, do jeito que ele contava, numa varanda, porque lá as casas também são feitas no alto, assim, porque quando vem a enchente, né? Agora eu não sei como está lá mais o lugar, mas e à noite as águas batiam assim embaixo da casa e os jacarés ficavam todos ali, né? É como se estivessem dormindo, né, à noite. E aí o seu Fuad começava a contar a história assim. Ele falava assim, ficava sentado lá olhando para a gente em volta. Ele começava assim. E a gente não sabia por que ele fazia isso. Depois a gente foi descobrir que ele fazia isso daqui, a gente foi perguntar para ele por que o senhor começa a contar uma história assim, né? Ele falava assim, é porque eu estou chamando jacarés para ouvir as histórias. O jacaré, quando bate a queixada, faz isso daqui. Você acredita que essa imagem ficou registrada? E eu fui recordar ela somente depois que eu comecei a contar a história, depois de muitos anos. E essa imagem ficou, e esse significado desse som, né? E em algum momento que ele estava narrando as histórias, acredite que eu não recordo as histórias que ele contava, mas eram histórias do lugar, principalmente da Baía de Sinhá Mariana, que é a mãe das águas, a Sinhá Mariana. Aí ele contou a história também de uma luz que percorre, aquela velha história do conto do pai do mato, mas tem uma outra conotação. E na época eu não registrei isso, mas eu registrei nas sensações, nas percepções sonoras. E foi a partir desse som, e ele contando histórias, eu me recordo que nós ouvíamos os jacarés embaixo da casa, batendo a queixada à noite. E aquilo fazia arrepiar, a gente ficava arrepiada assim, mas gente, como que ele chama o jacaré? O jacaré vem e faz o som, o jacaré está contando história junto, a gente achava engraçado isso. E depois de muito tempo, Aline e Sig, que eu fui recordar disso, e aí eu comecei a tentar, fui procurar no sebo, sabe, os livros que não tem mais edição, mas são livros de lendas, né? Por exemplo, tem um livro da Dunga Rodrigues, Lendas de Mato Grosso, são quase 300 lendas. Tem do Emílio Antunes, que é um pantaneiro, lá de Barão de Melgaço, que escreveu e coletou várias lendas da oralidade do local. E é desse livro e de outros livros que surgiu Mitos e Lendas do Rio Cuiabá. Primeiro surgiu Mitos e Lendas do Rio Cuiabá. Queria contar só da região. E aí depois eu me aprofundei um pouquinho mais, foi até o Pantanal, que é o mais recente agora, Mitos e Lendas do Rio Cuiabá, o Pantanal. E a partir desse som que eu fui começar a ler as histórias, né, das lendas e mitos, e buscar nessas histórias a sonoridade de cada uma delas. E me veio a recordação do Pantanal, tem os seus sons, como todos os lugares em nossa volta tem o som, né? A gente aqui na cidade tem um som urbano, mas a gente ainda busca aquele som lá da mata, aquele som do cerrado aqui no nosso caso, né? O som do Pantanal, que são os pássaros, né? Os animais silvestres, né? A bicharada toda, que ao mesmo tempo é uma orquestra infinita, e que vocês acreditem ou não, mas existe um mar, que é a Baía de Sinhá Mariana, no Pantanal, com ondas e tudo. Eu quase até me afoguei nessa Baía de Sinhá Mariana, porque ela é tão grande, que ela faz uma onda assim, até porque você não consegue ver a margem do final dela. E foi impressionante, impactante. Nessa época, eu nem sonhava em começar a trabalhar com contação de histórias profissionalmente, né? Como contador, nem sonhava. Eu trabalhava com teatro ainda, né? Atriz, a gente estava montando um espetáculo, foi até premiado esse espetáculo, porque foi escrito a partir das experiências que nós tivemos na Baía de Sinhá Mariana. E eu acredito, Aline e Sig, que foi o primeiro pulsar, né? Dessa vivência que eu tive e transbordei na oralidade. Logo depois de muitos anos, um outro encontro muito importante ainda para a minha profissão
foi o convite que eu recebi da Naine Terena, que é da etnia Terena. Até então, eu nunca tinha visitado uma aldeia indígena, e ela tem um trabalho de doutorado dela, que ela resgatou todas essas histórias, né, do povo Terena, e me convidou para ser a porta-voz. Olha a responsabilidade. Porque até então, quando eu já estava numa trajetória de contadora de histórias, eu me recordava que, quando eu era convidada para ir para os festivais, as pessoas me perguntavam, mas e as histórias de Mato Grosso? As histórias indígenas, né? E eu sempre tinha, assim, um receio de contar essas histórias, até porque da questão do lugar de fala, né? Eu nem tinha visitado uma aldeia. Então, esse processo dos encontros com os indígenas também foi a longo prazo. Aí sim, Aline e Sig, aí sim eu mergulhei mesmo de cabeça nas profundezas do que é essa questão da importância das histórias para um povo. Olha, me arrepia. Ó. É visceral, é orgânico, é vibrante, é muito profundo, porque imagina, eu com quase 50 anos, pela primeira vez, visito uma aldeia e fico vivendo lá por alguns dias. Né? E tudo que eu ouvi, que eu senti, de cheiro, de sensações, né, de histórias, eu ficava assim, inebriada, sabe? Eu saí de lá falando, né? Vocês estão percebendo que eu falo demais, né? Qualquer coisa você me corta aí. Eu saí de lá falando igual uma maritaca. Eu não parava de recordar a minha infância, né? A fazenda onde eu nasci, para que vocês que não me conhecem não sabem, eu nasci em fazenda, vivi até meus 15 anos no interior lá de São Paulo, depois que eu vim para Mato Grosso. Então, tudo isso veio à tona de uma força tão feroz, assim, tão, sabe, pulsante, que eu saí de lá contando, menina, contando tudo que eu vi, que eu senti, que eu senti cheiros, sabores e aromas. E aquilo me impregnou de um jeito que, quando eu fui contar a história nas aldeias, sabe, eu só via vários olhares paralisados, parecia que era uma hipnotização geral. E depois, porque o indígena ele tem uma outra forma de expressar os sentimentos, né? Que é diferente de nós não indígenas, mas que, ao mesmo tempo, a gente percebe e sente a força do olhar indígena. Olha, eu até me emociono. E foi a partir disso, Aline e Sig, que eu realmente tive a certeza da minha importância, né, da importância de nós, todos contadores de histórias, aqui, né, nos dias atuais. E esse trabalho que eu fiz com a Naine Terena, que sou grata a ela até hoje, eu espero que ela ouça isso, mas ela sabe, eu sempre digo isso, foi com o povo Terena, né, que é aqui de Mato Grosso, e também tem Mato Grosso do Sul, lá em Aquidauana, na aldeia Limão Verde, né, que eu visitei e fiquei mais tempo também com os familiares dela. Então é isso. Eu não sei se eu falei demais. Lindos relatos. A gente, nossa, agradece muito, assim, a gente viaja junto, assim, né? É um pouco uma boa contadora de histórias, né? Você conseguiu fazer isso aqui lindamente. E como, nossa, esse seu relato, né? Que você traz do som, né? Que depois te levou a olhar, né? Para a contação de histórias. Para mim, assim, a sensação que eu tive, né, do que eu conheço do teu trabalho, né, parecia assim, agora entendi por que a Alice conta histórias desse jeito, né? Parece que agora, né, tá, então estava lá a queixada do jacaré, esse sentimento mesmo que você fala e como isso é potente, né? A gente o que a gente falava no começo, né? Essa apropriação, né? Isso, tem que ir lá, né? Pisar o pé no chão mesmo, tem que sentir a terra, tem que sentir as coisas. Igual eu comento sempre com alguns amigos, né? A gente vive no universo urbano, mas a gente fica entre esse meio, sabe? Essa ida e volta, né? A gente capta coisas daqui, do urbano, mas a nossa essência está na natureza, está lá no pé no chão mesmo.
E eu esqueci só de, abrindo aspas aqui, esqueci só de comentar como que surgiu a sonoridade, né, depois nas minhas apresentações, porque eu utilizo muito de recursos sonoros, não sou musicista, né, igual a vocês, mas eu fui buscar a sonoridade dos objetos artesanais, sonoros, né? Eu tenho ali uma mala de objetos que vocês já devem conhecer. Para quem não me conhece, é só visitar meu site também, minhas redes, vocês vão ver desses objetos sonoros, que aí eu fui extraindo da história a sua sonoridade, uns efeitos sonoros aqui e ali, essa percepção que ficou aguçada em mim, né? Então, esse é um processo de busca mesmo, né, Aline? Que não para nunca, né? Sim, sim. Não, por isso né, que eu falei que entendi, assim, porque realmente acho muito bonito, né, na sua narração, esse resgate dos sons mesmo, e agora realmente faz todo sentido. Muito legal, muito, né? E a gente que ganha também, né, com todo esse teu processo de você trazer também, a gente que está aqui no Sul, né, tão distante né, da sua cultura, né, do seu povo aí. Então realmente, esse trabalho, né, que chega, né? Chega aqui, um pouquinho que seja, mas chega aqui para a gente. Chega. E que bom que tem essa, né, tecnologia toda que faz chegar, né? Parece que não, a gente relutou tanto, né, Aline, assim, com a tecnologia, porque nós somos do olho no olho, né, do abraçar, tá? E a gente percebe que, nossa, parece que eu estou aí com vocês, né? Quem for assistir depois, parece que eu estou aí com vocês, gente. Se não pode com ela, junte-se a ela, né? Isso, exatamente. Então, Alice, a gente queria pedir para você, para a gente encerrar aqui, né? Certamente ficaríamos horas aqui nesse papo, que está uma delícia, mas a gente queria pedir que você falasse um pouco né, de algumas histórias, né, que marcaram a sua trajetória. A gente sabe que recentemente você lançou, né, o seu primeiro livro para crianças. Então, fala um pouquinho para a gente também sobre isso, né? Contar histórias, escrever, como que está sendo, né, esse momento. Então, eu nunca me imaginei escritora, né? A ficha parece que ainda não caiu, mas começou há muito tempo atrás, quando eu vou fazer essa ligação, né, entre duas pontes, né, vamos dizer assim. Quando eu comecei a contar histórias, a primeira história que eu contei ao público, né, foi um momento muito, muito especial para mim, e a gente sempre comenta assim, foi um divisor de águas naquele momento, né? Porque, como eu disse, né, anteriormente, a minha formação, né, enquanto contadora de histórias foi através de cursos, e foi a primeira história, foi a do João Giló, né, recontada pelo José Mauro Brandt, está no livro Enquanto o Sono Não Vem, da editora Rocco. E essa história eu carreguei por muitos anos, mas a gente fala carregou, mas é que eu não conto ela mais, assim, sempre, né? Mas ela ainda está em mim. Porque ela fez tanto sentido na época em que eu comecei a contar, porque foi uma das primeiras histórias que eu recebi de presente, assim, digamos, né, do José Mauro, que ele me apresentou o livro, e falou assim, eu falava assim, mas por onde eu vou começar, né? Eu fiz o curso, ele ia embora, e aí eu ia ficar sem referência, né, de tirar minhas dúvidas, né, como que eu ia continuar. E aí ele falou assim, não, comece por aqui, e me entregou o livro. Na hora que ele me entregou o livro, meus olhos fez assim, né? Gente, então já tem um começo. E aí eu comecei a ler, né, incansavelmente as histórias. Foi a partir desse livro, depois fui para os outros e outros tantos livros, né, que eu tenho aí, eu faço coleção, né? E aí José Mauro Brandt me mostrou essa história, que é do João Giló, e quando eu li a primeira vez, assim, quando eu bati o olho na história, que eu comecei a ler, eu lembrei imediatamente da minha infância na fazenda, novamente, olha aí o pé no chão, né? O pé na terra, a natureza. E o João Giló, né, esse menino que caça passarinho e faz todo esse jogo, essa brincadeira do passarinho que é encantado, enfim. Para quem não conhece, né, procura aí a história do João Giló. E lembrei do meu irmão mais velho, Sivaldo,
que quando na fazenda ele era um exímio caçador de passarinhos. E eu, enquanto ali, né, observando ali, ali escondida, né, sempre via assim, mas por quê que meu irmão captura passarinho, né? Era passarinho capturado na arapuca, né? Era passarinho capturado no estilingue. Então a gente percebe, mas era coisa de criança, né? Sem maldade nenhuma, né? E imediatamente veio essa ligação também da história que eu li, que é do João Giló, e com o meu irmão. Pronto, essa história foi contada assim, ó, 300 mil vezes. Tá, por que eu estou abrindo esse início, né, dessa contadora de histórias da oralidade e como que ela chega à contadora de histórias, né, da literatura escrita? Literatura oral, literatura escrita. Vocês perceberam que foi uma grande trajetória, logo no início, né, 2005, recentemente, agora esse ano, né, no meio disso tudo que está acontecendo no mundo, eu lanço um livro, mas ele nasceu lá uns 3, 4 anos atrás. De tanto contar história, eu sempre falo assim, de tanto contar história, eu fiquei cheia de histórias que daqui a pouco eu quis contar a minha própria história. E as pessoas sempre me perguntavam, né, e a sua história? Você não vai escrever uma história, né, uma história da Alice, né, que a Alice conte, que a Alice crie. E ficava aqui na minha mente, até que um dia, Aline Sig, estou eu, mas isso já faz muito tempo, eu não anotei data, sabe? Eu nunca anoto data, assim, mas eu lembro as sensações que eu tive, as percepções, e aquilo fica registrado. Estava eu abrindo a janela, e olha só que interessante, bem do lado sul aqui do país, na direção sul, daqui de Mato Grosso para a região sul, estava vindo uma imensidão, assim, uma tempestade imensa, sabe aquela tempestade que você só vê em filme? Aquelas nuvens imensas, raios e trovões, aquilo chega e estrondava a casa. Quando eu abri a janela e vi essa cena, que veio aquele vento, bateu assim, fez zunir tudo em minha volta e estremecer, a história, Aline, nasceu assim, na minha mente. Eu personifiquei todos os elementos da natureza, todos os fenômenos da natureza. E ela veio com personagens, histórias, e aquilo eu ficava olhando assim, e as imagens vinham, sabe? Vinham impregnadas de palavras, de sons, e aquilo vinha tudo ao mesmo tempo. A única coisa que eu lembro ter feito é que eu disse assim, é uma história, isso não vai acontecer nunca mais. Isso é um fato, não vai acontecer, eu preciso anotar isso, eu preciso anotar. Eu saí correndo buscando um papel, uma caneta e fui anotando. Anotei assim o roteiro de tudinho com os personagens elencados. Pronto, Aline, nasceu Troa, né? E aí o significado de Troa, né? O pessoal que está aí vai buscar o significado da palavra Troa, né? Que a personagem principal é a grande heroína dessa história, que vai fazer uma trajetória belíssima, e não é, a gente, né, denominou a editora, né, quando eu fui apresentar para a editora, mas antes, né, a editora me convidou para contar histórias, e aí o editor lá, ele me perguntou assim, você não tem uma história escrita, tal? Você não escreve? Eu falei assim, não sou escritora. Aí eu falei assim, mas eu tenho umas histórias lá guardadas, né? E aí, entre tantas histórias que eu levei para a editora, essa foi a primeira que eles gostaram, né, que é Troa. E aí eu fui lapidando a história do meu jeito, né? Eu nunca fiz curso também de escrita criativa, nada disso. Então, eu fui deixando os meus sentimentos, né, virem à tona e colocar tudo isso no papel. E aí a editora denominou literatura infantil, mas eu sempre digo assim, é uma literatura para todas as idades, que toca em assuntos que tem várias camadas de leitura, né? Então, a partir do momento que ele foi lançado agora, eu já tive vários feedbacks dessa história. Então, eu fiquei muito contente. E no momento que eu escrevi, eu não havia pensado nada disso. Eu só transbordei tudo que era de sentimento no papel, registrei tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, na hora eu pensei assim, isso nunca mais vai acontecer, porque isso é algo que é inédito, né? Naquele momento e pronto.
eu não sei qual que é o processo do escritor, né? Cada um tem o seu processo de escrita, mas o meu surgiu assim. E, claro, outras histórias, eu não vou contar aqui também, porque as outras histórias, cada uma nasceu de uma forma, né? Então, todas elas guardadas, não são publicadas ainda, são inéditas, mas estão ali guardadas com carinho, sabe? Somos gratos, gratas e gratos, então, a esse fenômeno, né, da natureza aqui. Tudo na minha trajetória, acho que é um acontecimento, assim, eu adoro isso, né? E nasceu Troa, né? Teve o processo de ilustração, até então, a questão da ilustração, eu não sabia como ia ser a ilustração, esses personagens viriam a ser, né, assim, ilustrados. Então, encontrei, depois de buscar muitos ilustradores, o João Paulo de Oliveira Carmo, né, que fez toda essa ilustração, né, do livro. E aí, quando eu vi a ilustração, eu falei, pronto, é isso. E não se engane com a capa, viu? Muito legal. Que legal, que legal. Certamente ficamos todos curiosos aqui para saber o que tem. Ele está disponível no site da Humanos Editora. Humanos, né? Editora. Uhum. A gente vai colocar o link aqui no pessoal. Que legal. É isso. Aí nasceu o meu primeiro, que venham outros, né? O primeiro rebento de muitos, com certeza. Alice, querida, a gente queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui para a gente fazer essa conversa sobre né, nos encontramos, né, no evento que você fez em 2012, a Mafagafos estava recém começando, a gente não era nem Mafagafos ainda, era Aline. Mas fizeram lindamente. A gente naquele Sesc, Arsenal, um lugar maravilhoso, todos os passeios também que a gente pôde fazer né, a gente carrega grandes lembranças, assim, os encontros, né? E vocês vieram no primeiro Contos do Mato, né? Então a gente fica muito feliz, né, de a gente aqui em 2020, em plena pandemia, a gente poder ainda continuar falando, né, sobre contar histórias, formar contadores, tudo isso que publicar, né, que está aí nas nossas trajetórias. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Olha, eu que agradeço, Sig, e aí a Aline, né? Vocês sabem que eu tenho um carinho imenso por vocês, né? E pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? São projetos maravilhosos, projetos significativos, que a gente só tem a agradecer pela existência de vocês, né? E esse momento que a gente se encontra, né, com tantos contadores de histórias aqui pelas redes, e a gente vai bebendo dessa fonte, vai se alimentando e vai nos fortalecendo também, né? Porque esses encontros nos fortalecem tanto, né? Eu acho, eu acredito nisso. E agradecer a todos que assistirem depois aí, também ao público, um grande abraço, né? Muito carinho por vocês. Obrigado, abraço, Alice. E esse é o projeto Escrituras e Oralidades, uma proposta de diálogo com profissionais de variados campos da literatura infantil e que pretende socializar pesquisas, experiências e produtos de interesse artístico e cultural. Hoje nós conversamos com Alice sobre contar histórias e formar contadores. E outros assuntos mais. E você pode acompanhar as outras conversas que nós fizemos. Estão todas no nosso canal do YouTube, também no nosso Instagram, da Mafagafos. Muito obrigada, Alice, e até uma próxima.